Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Venture Fellows Podcast. E hoje eu tô com um dia iluminado aqui, com um personagem que me influenciou muito no mundo do empreendedorismo, que eu aprendi depois de muito tempo a falar sobre o nome dele, né? Que é o Pedro Weingärtner. É isso aí. Né? Antes da gente dar início aqui ao nosso podcast, só o recadinho clássico de dar o joinha, se inscrever, compartilhar com os amigos para ajudar a fomentar esse trabalho que a gente tem feito para vocês, para ajudar os empreendedores, quem quer trabalhar em startup, ou também aos investidores de startup, né? Hoje eu estou sozinho aqui, a Bia está muito atarefada com a Universidade de São Paulo novamente, mas ela mandou um beijo para vocês. E vamos começar aqui perguntando quem é o Pedro Weingärtner no Largo da Batata, né? Boa. Pô, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar. Você que me conhece há bastante tempo sabe que eu gosto muito de compartilhar e eu acho que a gente tem que ajudar, né? E o máximo de insights que a gente puder dar para alguém já é uma vitória. Quem é o Pedro, né? Eu sou empreendedor, acima de tudo, né? Desde o início aí da minha carreira. Comecei na área de tecnologia, lá atrás, na área de serviços de tecnologia, depois fui caí no mundo das startups e me apaixonei, e desde então, desde o início da ACE, né, que começou como Aceleratec, eu fui um defensor da gente fomentar o ecossistema. Eu gosto de pensar que a gente é o feeder aqui do mercado, a gente está sempre pensando em super early e é o que a gente gosta, é o território que a gente começou. A gente começou como aceleradora, hoje a gente faz investimento pré-seed e continua apostando, e a gente expandiu um pouquinho o nosso footprint, tem um ecossistema um pouco maior, também produz conteúdo, tem um podcast, sou autor de alguns livros, tenho um para lançar em breve, e fui professor muitos anos também, então adoro dar aula, infelizmente não consigo mais dar tanta aula, mas é isso, esse é o Pedro. Muito bom, eu vou trazer o próximo episódio, eu preciso trazer aqui o livro do Pedro, vou te mandar para empilhar aí. Com certeza, legal. E, Pedro, pra gente, assim, antes de continuar até, você falou do seu podcast, se você quiser compartilhar qual que é o seu podcast para o pessoal também poder acompanhar. Show, é um podcast que já tem vários anos, né, se chama Growthaholics, e sai toda semana, toda quinta. A gente traz temas tanto de inovação corporativa, inovação como um todo, tendências de mercado e muito de startup. Então a gente sempre aborda temas, assim, desmistifica, traz como a gente pensa sobre metodologias e traz convidados muito, muito legais, alguns dos mesmos aí que você também tem trazido. A gente gosta de trazer muita gente bacana. Muito legal, show. Falando um pouquinho da ACE, Pedro, o que inspirou você a criar a ACE? Qual que é o propósito da ACE? Legal. E quem que te inspirou, né, para montar esse tipo de negócio? Olha, Júnior, no início, bem no início, a gente acreditava que a tecnologia, ou que a gente chama do mercado de tech, né, que é uma coisa um pouco mais ampla do que só tecnologia, ia tomar uma proporção muito grande da economia como um todo, né? E agora, 12 anos depois, realmente já é bem mais relevante, mas ainda é bem menor do que vai ser, né, nos próximos, vamos imaginar, 10 anos aí. Então, o que a gente pensou como que a gente fomenta isso, né? E como é que a gente, ao mesmo tempo que fomenta, está no epicentro disso. E o primeiro produto, digamos assim, que a gente pensou foi acelerar empresas, né? Porque ainda o mercado, quando a gente começou, ainda estava super imaturo, mas à medida que ele foi evoluindo, a gente também foi ficando mais refinado, digamos assim, em termos de propósito de valor e tudo. E o propósito é esse, o propósito é colocando o empreendedor no centro. A gente acredita que o empreendedor é que promove toda a mudança que a gente quer no país. E pensando em Brasil, qual o projeto de Brasil que a gente quer para os nossos filhos, né? A gente quer um Brasil lá atrás, a gente quer um Brasil na linha de frente, né, da inovação global, e a gente é muito idealista nesse aspecto, a gente tenta instrumentalizar ao máximo os empreendedores para justamente criar esse valor. Legal, então vocês estão muito no core de fomentar a criação de novos negócios, né? E a gente sabe que para criar novos negócios é preciso ter muito método, medir as coisas, enfim, achar formas de se construir para que aquele negócio possa ter um sucesso logo no curto prazo, né? Dar certo rápido, né? Óbvio que nesse caminho erram muitas vezes, mas tem que errar rápido para também achar o caminho
caminhos certos. Quando a gente olha para esse, que tem um dos modelos mais representativos, assim, reconhecidos aqui no mercado brasileiro, quais inspirações metodológicas você buscou para criar um método ACE? Se você buscou lá fora ou é algo que veio de dentro do Pedro, né? Ou, enfim, para construir essa metodologia para ajudar que outros negócios cresçam. Como que foi esse processo para apoiar essas startups? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente foi refinando as coisas que a gente acredita e testando muita coisa, né? Então, quando a gente pega as metodologias que a gente tem acesso, né? Que tem muita gente boa, muita gente inteligente produzindo muito conteúdo, você é um fã, eu também sou. E a gente pensa assim, o que vai funcionar no nosso contexto, o que vai funcionar no Brasil. E às vezes não é 100% daquela metodologia que vai funcionar, né? Então a gente pega, vou dar um exemplo. A gente lê Blitzscaling, pô, super legal, mas pô, funciona numa condição de super bem resolvida a parte de grana e tal, com um nível de capital humano muito diferente do que a gente tem aqui e tal. Então, assim, não dá para usar boa parte do que está ali, mas dá para a gente pensar algumas coisas, né? Então, o que a gente foi vendo ao longo dos anos é pensando o que funciona na prática, que a gente vê que funciona na prática, e o que não funciona na prática. E o que a gente tenta ser, né? No começo a gente era um pouco mais dogmático, né? A gente, não, é assim, esse é o caminho. E agora a gente é muito menos dogmático, muito mais... pela nossa experiência, essa abordagem geralmente não funciona. Por quê? Por causa disso. Mas se você quiser testar, testa e de repente prova, né, que a gente não viu alguma exceção. Porque quando a gente pensa numa startup, num novo negócio, é sempre um negócio multivariado. Então, assim, quando eu mudo uma variável, eu mudo tudo. Então, assim, vamos imaginar que eu estou vendendo para um cliente que tem um tamanho X. Eu mudo para um cliente que tem um tamanho 2 vezes X. Mudou completamente meus canais, a forma como eu vendo, a forma como eu empacoto o meu produto. Então, a gente sempre tem que estar muito atento para não ser muito, como eu posso dizer, muito formulaico, mas a gente também tem premissas que a gente acredita que... Então, assim, por exemplo, eu vou te dizer uma coisa que a gente não acredita no Brasil, em negócios que não faturam desde o dia zero, no Brasil. Né? Se eu estivesse no Vale do Silício, eu provavelmente pensaria diferente. Mas no Brasil, é uma maneira de você gerenciar o risco e tudo mais. E esse não é o conselho que várias startups recebem, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade. Fala, não, mas pô, o outro camarada me disse que eu preciso testar e trazer uma audiência primeiro. Eu falo, legal. Mas, assim, na nossa experiência, não funciona no Brasil. Pode até funcionar, mas a chance de funcionar é menor, né? Então, o que a gente tenta é pegar essas premissas que a gente aprendeu e focar muito nos empreendedores, né? Focar muito no time, focar muito nesses primeiros passos que eles estão dando e ser muito com suporte meio que, cara, eu já vi isso acontecer, calma, vamos ver como resolver e tal. É legal você trazer essa perspectiva aqui no Brasil, a gente precisa estar faturando. Eu vejo cada vez mais que isso é um fato, né? Pela experiência que a gente tem no Fair Angels, que eu conheço das startups também. Às vezes a gente acaba pegando uma startup que já está nesse cenário que não está faturando, a gente sempre avalia, entende também o contexto, né? Não existe uma verdade absoluta. Os paradigmas estão aí para ser quebrados também. Né? Mas até trazendo perspectiva para quem tiver interesse nesse modelo de ser uma startup bootstrap, self-funded, né? Que é autofinanciado, tem um livro muito legal que chama Profit First, que a Bruna Lousada, a autora desse livro aqui, me indicou também. É bem legal esse livro. Quem quiser ler, vale a pena, porque ele é um pouco desse mindset, né? Pensa primeiro em como que você vai ter o lucro para depois você ter os gastos. Reserva o lucro. Reserva o lucro. É isso aí. Eu gosto muito dessa ideia. E no Brasil, a gente pesquisando, né? A grande maioria das startups são self-funded, né? São bootstrap, né? A grande maioria. E por uma questão muito simples. A gente não tem o funding necessário para a base da pirâmide. E essa é a verdade, né? Então, a gente fez um cálculo que a gente precisaria aumentar 15 vezes o volume de early stage no Brasil para a gente se equiparar, fazendo uma regra de 3,
aos mercados mais evoluídos. Então, assim, como é que a gente vai criar uma pirâmide, um funil, né, robusto, se a gente não fomenta a base, né? Então, essa é a nossa causa aqui, né? Como é que a gente fomenta a base da pirâmide, do funil, né? Total, faz sentido. E quando a gente olha para esse Ventures, que é uma iniciativa de vocês, né, de investir nas startups, como que funciona o processo seletivo de um startupeiro para ele receber o funding da Ace Ventures? O que vocês olham? Quais são os critérios? Olha, assim, primeiro, como fazer, né? Pode ir no site, indicação. A gente não é muito... A gente é muito aberto, né? Então, todo mundo que bate na nossa porta, a gente quer olhar, a gente tenta dar um bom feedback para todo mundo. E um feedback não genérico, ChatGPT, assim, um feedback... né? Não, muito bom, parabéns pelo negócio, mas temos algumas dúvidas sobre a sua barreira de defesa. O cara, o que eu vou fazer? Parece um biscoito da sorte. Eu não sei o que eu vou acionar no dia seguinte. Então, a gente tenta ser bem específico no feedback. Mas o que a gente avalia, né? No passado, a gente era muito tendencioso a olhar como é que está o produto, como é que está o negócio, como é que está as vendas. E hoje, assim, a gente já tem experiência o suficiente para saber que boa parte disso vai mudar nos próximos anos, né? Então, quando a gente avalia o produto, a gente não está avaliando o produto, a gente está avaliando a qualidade do time. Quando eu avalio distribuição, não estou avaliando distribuição, estou avaliando a qualidade do time. Então, tudo no final leva à qualidade do time. Então, o que a gente tende a olhar esse time consegue, tem condições de lidar com tudo que vai acontecer com eles, que não vão ser mar de rosas, né? Vai ser difícil ao longo da trajetória. Então a gente tende... Eu vou te dizer uma coisa boba que muita gente... Assim, quanto dinheiro guardado vocês têm? Né? E aí fala assim, o CEO tem 1 ano de economias, o outro tem 1 ano e o CTO tem 3 meses. Cara, isso é uma bomba relógio, vai dar problema esse cara, né? Pô, CTO super valorizado, vai trabalhar para Brex amanhã. E aí a gente fica sem o cara. Então a gente tenta discutir essas coisas com os founders então assim, a gente tenta ver qual a capacidade de execução desses caras, né, do time como um todo, qual a complementariedade deles e como que eles trabalham como equipe, né? Então isso é uma coisa. A outra coisa que a gente olha é o tamanho do mercado que eles estão. Então, assim, não adianta ter um time maravilhoso se você está executando o mercado, né? Que nem você pegar uma planta e botar num vasinho pequeno, o limite da raiz vai ser aquele vaso. Então, se você limita o crescimento do cara né, pelo mercado, você não consegue. O que não quer dizer que ele não vá executando pequeno. Tipo, eu vou pegar uma pequena parcela do mercado, eu vou pegar uma maior, tal. Mas a visão grande do mercado é super importante. Então, é isso. Basicamente, é o time operando num mercado relevante. Eu estou simplificando, mas assim, depois tem vários data points que a gente olha, mas tudo leva ao time, né? E a capacidade desse time de executar. E tem uma coisa que eu tenho observado também, isso não era nítido para mim quando eu comecei a trabalhar com startups, né? Mas aparentemente, isso que você falou, o CTO tem 3 meses de grana guardada, o CEO 6 meses e o CEO 1 ano, né? O que dá para notar, avaliando essa pergunta, é que você consegue identificar que cada um está num momento de vida, né? E eu percebo cada vez mais as startups que tendem a ter um retorno positivo, os 3 fundadores ou os 2 fundadores, eles estão num momento de vida muito semelhantes, né? Não tem um que, esse aqui está resolvido financeiramente e aqui ele está com a corda no pescoço, né? Isso aí, pelo que me parece, sempre que eles se juntam, dá um problema... Porque pode virar um problema societário depois. E né? esses são os piores, né? É a maior causa de falha de startup, é problema entre sócios. Sim. Então você concorda com essa visão mesmo, de, a maioria dos founders tem que estar no mesmo momento de vida, ou há alguma exceção que você queira destacar? Eu acho que tem que estar, ou estão no mesmo momento de vida, ou tem um diálogo muito aberto sobre isso, né? Ou seja... Olha, cara, eu tenho filhos, então assim, cara, o que vai acontecer? Assim, provavelmente daqui a 1 ano,
a gente vai estar, assim, batendo pino, o produto não vai estar onde a gente quer, vai ser muito estressante, você vai receber propostas e, cara, eu preciso ter segurança de que todo mundo aqui tem um acordo que não é o acordo que está lá no contrato, no acordo de acionistas, né? É o acordo entre os sócios mesmo, de como a gente resolve o problema, se surgir. Uma coisa simples, assim, se um cara chegar com um cheque de 20 milhões de reais daqui a 2 anos, a gente vai vender a empresa ou a gente continua no negócio? Aí um fala, cara, óbvio que a gente vai vender a empresa. E o outro fala, como assim? Eu tô aqui para criar um unicórnio. Então, assim, tem uma dissonância entre as expectativas dos founders. Então, eu não estou dizendo que existe um certo ou errado, mas todo mundo tem que estar a bordo da mesma e vai acontecer, né? E eu já vi, assim, o CEO recebe uma proposta, leva para o sócio e fala, cara, olha aqui, 15 pau, né? Rindo. E o outro cara, peraí, eu consigo resolver minha vida, minhas dívidas, minha sogra, minha coisa. Então, eu acho que é muito importante ter uma conversa, assim, quase uma terapia em grupo entre os sócios, para decidir como é que a gente toma a decisão. Se a coisa aperta, como é que é? Vai ser eu que tomo a decisão? Eu que sou a última palavra? Quem que é a última palavra? Se você não estiver performando, como que eu me dirijo a você? Como é que a gente resolve esse problema de relacionamento? Então, a gente não discute essas coisas. E aí, daí a pior coisa que pode acontecer é como se fosse assim, eu atuo no meu campinho, você atua no teu campinho. Então, você toca vendas, eu toco o produto e você não se mete aqui e eu não... E aí fica uma empresa super medíocre. Porque ninguém bota o dedo na ferida de ninguém tem accountability, e aí isso deriva para todo o time e o time fica uma porcaria, né? Fica ruim, não funciona. Então essas coisas que são soft, né, acabam impactando o que é hard, que é o produto, o negócio, a venda. Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso no início e ter conversa difícil entre o sócio e o investidor também com o sócio, né? Não tem problema. Sim. Tem que ser muito claro nisso, né? E... O seu celular vibrou. Opa, perdão, botou aqui. Não, tranquilo. Falando um pouquinho a Ace, ela é reconhecida também por ter alguns negócios que tiveram exits, né? Então, não é algo fácil, trivial ter exits quando você se investe em startups. E eu queria pedir para você compartilhar alguns cases de sucesso aí, que você fala, poxa, esses cases foram muito legais que a gente teve do início da jornada, né, de validação do modelo de negócio até o exit. Você gostaria de destacar algum? Não vale falar do real valor aqui do meu querido Belotti aí, um abraço aí pro Edu. Bom, eu acho que tem 2 casos que eu acho que são bem emblemáticos um pouco. Porque assim, que tipo de founder a gente procura, né? A gente gosta do que a gente brinca, é o founder raiz, né? É aquele founder que às vezes não tem tanto acesso a Faria Lima, não é de Stanford e tal, e é o founder que é a maioria dos founders do Brasil, que às vezes não está nem em São Paulo, está fora do eixo. E eu acho que tem 2 casos que eu posso falar aqui. Um é a Melhor Envio, né? A Melhor Envio é uma empresa que entrou lá atrás. No dia que eles são uma empresa de logística, né? Eles entregam compras no Mercado Livre, todos esses caras aí. E no dia que eles entraram, os Correios, que eram o maior canal deles na época, retiraram a Melhor Envio da plataforma. Assim, o faturamento deles foi a 0. E aí eles falam, cara, olha só, o Correio tá tirando a gente, vocês não vão mais querer aceitar a gente. E voltando para o que eu falei, cara, o que está acontecendo agora é meio que relevante, porque tudo vai mudar daqui a 2 anos. O importante é os founders, a gente tem essa filosofia, então a gente falou, na época o Éder e o Jean falaram, não, cara, a gente está investindo em vocês, cara, se foi a 0, a gente sabe que vocês vão resolver. E os caras falam, beleza, nós vamos resolver. Eles eram de Pelotas, lá de Pelotas. E aí eles foram lá, cara, e foram, né, na raça e na coragem, captaram nosso investimento, captaram mais um investimento só pequeno, acho que ao todo não deu nem R$1 milhão de captação na época, imagina. Nossa. E os caras venderam o negócio depois de alguns anos para a Localweb, né, por, assim, dezenas de milhões, né, quase com earnout em mais de uma centena de milhões, e super capitalizados os founders, né, porque eles estavam, basicamente, o cap table era
Era todos eles. E nos dá muito orgulho porque a filosofia é muito a nossa filosofia de execução, de baixa cabeça, super low profile, ambos, né? Então, acho que esse é um case legal. O outro a gente vendeu há 2 semanas atrás, que foi a nossa primeira turma de aceleração. Foi na época era Brasil by Bus, depois virou a de ônibus, do Breno, da Mari. E eles percorreram toda essa trajetória aí, apanharam muito na pandemia, imagina, foi a 0 quase o faturamento, porque é ônibus, né? Eles intermediam passagem de ônibus. E reergueram a empresa, retomaram o faturamento pré-pandemia, cresceram em cima disso, muito criativos em canais, né? Por exemplo, eles criavam... eles faziam acordo com as rodoviárias e criaram os sites de rodoviária eram péssimos, né? E eles iam lá criar um site super legal para rodoviária e eles colocavam o engine, né? O acordo era o engine da de ônibus, tá lá, para os caras fazerem reserva. E bombou, assim, foi um negócio super legal. Culminou que eles foram vendidos há 2 semanas para uma empresa israelense. E o legal desse case é que eles foram investidos pela Ace lá atrás e quem negociou o deal foi a Ace Advisors, que é o nosso braço de M&A. Então, a gente foi 2 unidades da Ace trabalhando juntas para realizar o deal com os israelenses, assim, no meio da guerra, né? Então, tinham reuniões que as pessoas tinham que sair da reunião para ir para o bunker, porque tocava a sirene no meio da reunião. E mesmo assim, eles conseguiram fechar essa negociação. Então, a gente ficou muito orgulho da trajetória deles aí. Desde o início foi a primeira turma, então é muito simbólica para a gente. E fecharam um ciclo com chave de ouro, né? Então, para uma empresa internacional, um super deal, foi muito legal. Que legal. Se você pudesse destacar qual que foi o ponto crucial para cada um desses exits, o que você acredita que foi aquele ponto que foi o tipping point para viabilizar essa jornada completa? Bom, assim, eu acho que o melhor exit em ambos os casos é quando você encontra alguém que tem um interesse muito grande estratégico por alguma coisa que você está fazendo, né? Então, no caso da Melhor Envio, a Localweb queria ampliar o portfólio de negócios para a área de logística e eles tinham um produto redondo, tinham tração e conseguiam operar sozinho dentro do modelo da Localweb, que tinha um ecossistema, mas os negócios conseguem ter autonomia para operar e fechou. Né? Quer dizer, eles foram comprados, né? Eles não venderam, eles foram comprados. Então, o melhor deal é quando você é comprado, né? Então, a de ônibus é a mesma coisa, né? A empresa queria entrar no Brasil. Então, eles eram o melhor player para que eles pudessem entrar e operar e tal. Então, assim, quando calha de ter alguém que está super afim de fazer aquilo e encontra uma empresa que apresenta essas condições, funciona. Agora, a dica é que o relacionamento você tem que cultivar ao longo do tempo. Você não pode chegar lá, fica bem mais difícil o deal, a negociação, tudo. Então, se você consegue manter o relacionamento com vários players de mercado, e pode ser um relacionamento só institucional, olha o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Assim, não esqueça isso aí só na hora que você quiser ir para a rua vender. Você tem que estar constantemente cultivando esse ativo, né? Que é o seu relacionamento, né? E hoje a Ace está quebrada em quantas linhas de negócio? Porque eu sei da Ace Ventures, eu sei da Ace Cortex, você falou agora da Advisors. Isso. Tem mais braços? O que a gente pensou, né, Júnior? A gente pensou assim, cara, como é que eu crio um negócio que consegue cercar esse tema de tecnologia e de inovação por vários ângulos, né? Então, de um lado, né, a gente tem as startups, que é o público core, assim, da Ace, é o cara que a gente entende, que a gente sabe falar e tudo mais. E aí a gente descobriu como fazer saídas, né? A gente já tem 32 saídas no nosso portfólio, né? 32 saídas. Então, assim, a gente aprendeu a fazer isso, a gente sabe quando fazer isso, como ajudar, como aconselhar, como negociar. E aí a gente pegou, vamos fazer isso pro mercado também. Então, daí, há 2 anos atrás, surgiu a Ace Advisors, então a gente começou a vender negócios que não são necessariamente da Ace. Então, o cara bate na nossa porta, e é muito legal, assim, porque a gente tem várias boutiques de M&A no mercado, né? E gente muito sênior. E a gente, por que o cara vai querer escolher a gente, assim, não tem cara de Faria Lima, a gente é despojado e tal.
E eu tava esses dias no Vale do Silício e eu tava conversando com um empreendedor que a gente tá justamente fazendo isso. E eu falei, por que você escolheu a gente, cara? Ele, cara, ó, eu falei com todo mundo, mas quando eu falei com vocês, esses caras são tipo eu. Esses caras me entendem. Esses caras entendem o que eu tô passando. E me deu muito orgulho, porque todo modelo nosso é pra gente ser, cara, a gente não é investidor, a gente é empreendedor que investe, né? Então a gente entende o que o cara tá passando. A gente não fez um negócio, a gente já fez vários negócios. Então a gente sabe o que está acontecendo e a gente consegue conversar. Então, a Ace Advisors, lá atrás, a gente pensou em, cara, como é que a gente foi muito procurado por corporação no início, e aí a gente não queria criar um modelo em que a corporação patrocinasse o nosso modelo de investimento, porque a gente acha que qualquer viés que a gente coloca atrapalha o nosso core aqui, que é dar retorno para o empreendedor, de crescimento e tudo mais, e dar retorno para o investidor. O investidor tem que ter o múltiplo dele. Isso é uma coisa que é sagrada para a gente. Então, quando a gente começa a colocar um viés numa corporação, então agora começa a pegar startups, aquelas maluquices de IoT, ou de, né, como é que é aquela... indústria 4.0, você começa a ir para outro lado. Então a gente falou, cara, vamos criar um negócio só para atender a corporação e focar no que ela precisa, que é inovar. Então a gente criou a Ace Cortex. Então é uma outra empresa que hoje é a maior consultoria independente de inovação do Brasil. Mais de 100 pessoas ajudando corporações, mais de 150 corporações hoje a inovar. E a proposta de valor as empresas, né, estão cansadas dessas consultorias tipo Big Four, né, que vão lá, dão o mesmo conselho, entregam PowerPoint e se você fizer errado é culpa sua, né? Eu te dei o melhor conselho, a culpa é sua porque você não executou. Eu falei, cara, a gente precisa ser o antídoto para isso, né? Vamos pegar o espírito empreendedor que a gente tem aqui, não contratar consultor, mas contratar empreendedor, e os empreendedores vão entregar o valor lá pro cara. Isso aí deu super certo. Os caras, esses caras são diferentes, né? Então é esse Cortex. E a última empresa que a gente tem mais duas, né? A penúltima, digamos assim, que a gente criou é a Future Dojo, que é uma empresa de educação. Então a gente, parte do nosso propósito é formar agentes que consigam transformar e consigam inovar. Então, a gente capacita pessoas nesses paradigmas de inovação que a gente vive hoje, né? A gente capacitou mais de 13 mil pessoas hoje na Future Dojo, e a gente tem um negócio, por exemplo, que a Benchmark Field Trip. Então, as pessoas vêm do Brasil inteiro, e até de São Paulo, e elas vão de manhã, vão numa empresa, à tarde vão noutra, né? Vão no iFood, por exemplo, e conseguem sentar com quem fez o case legal de inovação e perguntar, mas o que deu errado? Me conta o que você aprendeu, como é que você contornou essa objeção? E elas pegam o caderninho e sai cheia de insights. Então, esse tipo de coisa que a gente está fazendo, acho que é meio que uma polinização cruzada. E a última empresa que a gente criou foi a Ace Outlier Capital, que é muito conectada ao Cortex, né? Porque muitas corporações que a gente atendia começam eu vou colocar um fundo agora para rodar. Eu preciso fazer CVC, Corporate Venture Capital. Vocês fazem? A gente não quer misturar aqui. Não, então vamos criar uma empresa que só faz isso, isola, né? Tem que ser super isolado. Então a Ace Outlier Capital gerencia fundos para corporações, né? Sem nenhum tipo de influência dos outros negócios que a gente toca. E a gente pega a experiência que a gente tem em inovação, com a experiência que a gente tem em Venture Capital, e une isso para entregar uma coisa que não é VC. Né? O pessoal acha que, não, eu vou fazer o meu CVC, não, vou pegar um monte de VC. Não é VC, é outra coisa, é outro bicho completamente diferente. É muito mais importante eu conectar com o meu negócio, criar sinergias do que propriamente, né? Qual o meu DPI, qual a minha métrica de retorno. Não. Como é que eu gero valor de verdade? E isso é uma coisa que as empresas estão começando a entender e trabalhar. Então a gente está ali. Ainda é bem recente e é um movimento que, embora a gente fale muito no Brasil, ainda é bem menor do que vai ser no futuro. Legal. Né? Com o negócio da Ace Advisory, tem uma curiosidade, né? Quando a gente lê o jornal, a gente vê, startup quer ser unicórnio, startup quer valer mais $1 bilhão. A gente fala muito de $1 bilhão, que é um número cabalístico. Uhum. Só que a gente sabe que a maior parte das transações estão em um valor menor, né? Bem menor. E eu queria saber de você, Pedro, pela sua experiência,
qual que é a faixa de valores que existem as maiores transações entre empresas de tecnologia mesmo? Porque deve acontecer várias, a gente acaba nem sabendo, né? Porque não sai no jornal. Não sai, várias não saem. E isso por quê? Porque tem muito empreendedor que está assistindo a gente que está com cabeça de unicórnio, mas precisa ser unicórnio? Né? Queria ouvir um pouquinho do... Eu acho que para começar, Júnior, primeiro assim, unicórnio é uma métrica que eu não gosto muito, por quê? Tadinho do unicórnio. Né? Tá ficando triste aqui. Não fica magoado, não fica magoado. Eu não gosto muito porque quem determina o valor de uma empresa não deveria ser o investidor, deveria ser o cliente. Então, assim, unicórnio, a métrica que define o unicórnio é o valor de mercado dela definida pelo investidor. Então, se for marcada pelo investidor. E eu acho que quem vota é o cliente e vota com a sua carteira. Então, para mim, a receita da empresa é mais relevante do que o valuation dela, porque o valuation vai flutuar, né? O mercado entra no mau humor, vai para baixo. O mercado fica de bom humor, fica essas startups de AI que a gente está vendo agora. Tá todo mundo botando dinheiro nelas. Valem isso? Algumas talvez valham, né? Quais a gente não sabe, por isso que os caras botam dinheiro em todas, né? Mas... então, acho que esse é o ponto 1, né? Agora, olha que interessante. Bem mais do que 80% dos deals que são feitos no Brasil são deals que são abaixo de 100 milhões de reais. Mais de 80% dos 100 milhões de reais. Ou seja, se você me falar que uma empresa vai ser vendida por bilhão de reais, cara, uma empresa de tech, uma startup... Existe, né? A gente vê a Pismo, vê várias empresas, super case de sucesso. Mas é uma minoria, né? E a gente tem que maximizar o nosso retorno. Então, a gente não maximiza para esse tipo de venda. A gente maximiza para as vendas que acontecem no Brasil, né? Claro, vai aumentar, vai melhorar. Por exemplo, nos Estados Unidos, 80% das transações em tech são de private equity. Aqui no Brasil não chega a 5%, né? Porque o private equity ainda não olhou para a tecnologia. Sim. Né? Ainda está em infraestrutura. Agora começou a direcionar testes de cybersecurity. Alguns estão montando empresas de serviços, né? Para entregar TI. Mas ainda está muito incipiente. Então, assim, o que a gente acha? O mercado está amadurecendo. Eu não pensaria... que eu vou vender por um bi, né? Mas eu executaria para isso, né? Sim. Executa para isso e não pensa que não vai. Mas eu acho que quando hoje a gente é muito procurado por empresa que, a empresa vale 200, vale 300, aí são deals que são um pouco mais realistas. Claro, se você vem com uma empresa que fatura 1,5 bi, claro que a gente vai ter um deal grande aqui. Mas a maior parte das startups não tem uma receita hiper relevante ainda no Brasil. Eu digo ainda, porque a gente começou a ver as big techs brasileiras surgirem, né? Você vai receber o Diego Barreto, por exemplo. O iFood é uma big tech brasileira, né? Sim. Que é fantástica e tudo mais. Quantas dessas, né? Cabe nas mãos as big techs brasileiras. Então, a gente vai começar a ver isso e a gente vai, eu acredito, ver deals maiores daqui para frente, mas ainda é uma minoria. Legal. Para o investidor que está olhando aqui a gente, é muito bom você trazer essa perspectiva para a gente, porque as pessoas que estão entrando no mundo de investimento anjo falam assim, puta, eu vou investir já pensando no unicórnio. Porque é natural, você está vendo todo dia no jornal o pessoal falando do bendito unicórnio. É isso. Só que a gente tem que trazer a realidade. Peraí, a maioria das transações acontecem até 100 milhões de reais. Então, acho que se a gente for traduzir isso para o investidor, a mensagem que eu acho que tem que ficar clara para ele pensa muito no valuation que você vai entrar na startup. Pensa muito. Porque a chance de ela dar errado é significativa, né? Isso. Infelizmente ela é significativa, mas sabendo que pode ir até 100 milhões em 80% dos casos, você já sabe o que você pode esperar. Não ir naquela expectativa, vou botar 50 mil reais que pode virar 20 milhões de reais. Não é tão simples assim a conta. Não é. E é super importante isso que você está falando. Eu acho que para os dois lados, né, Júnior? Tanto para o empreendedor quanto para o investidor. Porque a gente tem uma calculadora que a gente pensa no retorno do empreendedor também. E muitas vezes o empreendedor se dilui tanto
em tantas rodadas, com tantas cláusulas, né? O pessoal pensa em valuation e diluição, mas não pensa na cláusula contratual, tipo preferência de liquidação. Então, por exemplo, se o cara tem uma preferência de liquidação de 2 vezes e você captou, sei lá, 100 milhões, que é uma grana, né? Assim, você primeiro... Imagina, se você for vendido por 200 milhões, você não ganha nada. Você é empreendedor, você não ganha nada. Então, assim, você tem que maximizar também a sua chance de sucesso como empreendedor. Então, muitas vezes, um valuation super estufado parece bom na teoria, mas na prática, ele reduz as possibilidades do empreendedor e reduz as possibilidades do investidor. Então, eu acho que, no final do dia, quanto mais a gente alinha os interesses dos investidores, dos empreendedores, mais sucesso a gente tem. E tem que ter expectativas realistas sobre os outcomes, né? Com certeza. E, Pedro, você é um cara super ligado aí à SPM, né? A gente sabe que você tem alguns artigos publicados na SPM, principalmente quando a gente fala do papel das mídias sociais nas startups. Olhando mais recentemente, quais estratégias você acredita que são as mais eficazes para trabalhar o marketing dessas startups early stage, né? Porque normalmente quando a gente olha para as primeiras captações, a gente vê lá, vai captar, vai gastar o dinheiro com marketing de performance, né? Só que a gente tem visto marketing de performance, que é investir em ads, Google, Meta, TikTok, enfim, com custo de aquisição cada vez mais alto. É isso aí. O que você tem recomendado para as startups que vocês apoiam dentro da ACE para marketing? Esse é um bom ponto, Júnior. O que a gente vê, né, em marketing, no final do dia é o CAC, né? Quanto que eu gasto para adquirir um cliente. Só que a gente tem que ir além do CAC. E a gente tem que ir na qualidade desse CAC. Ou seja, quando a gente... Imagina só, eu tô gastando com Facebook, Google e afins, e eu tô tendo um CAC ok. Significa que eu vou botando mais dinheiro e tudo. Em primeiro lugar, tem uma elasticidade de canal. Tem uma hora que ele vai parar de funcionar. Por mais que você coloque dinheiro, ele daqui não passa, né? Esse é o seu teto. Por outro lado, o cara do lado, que está criando uma startup concorrente, ele basicamente copia a sua estratégia de ads e o cara está faturando, tá lá, né? O custo, o residual para ti é que o custo do clique só aumenta, né? Isso o que a gente pode apostar é que o clique só vai aumentar, né? A inflação eterna é o custo do clique. Então, assim, como é que a gente se protege contra isso? Acho que no começo da startup, meio que vale tudo, a gente pode usar mídia para testar premissa, testar produto, testar coisas que eu preciso. Só que vai chegar uma hora em que a tua startup ela vai estagnar. Ela vai parar de crescer. E ela só vai crescer se você conseguir criar, desenvolver canais que a gente chama de mais proprietários. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a Omi só conseguiu virar o que ela é porque ela descobriu um canal que foi o contador. Ela fala, cara, o contador tem um problema e eu vou trabalhar com esse cara. Pô, parece simples aí quando a gente olha para trás, mas pô, o Marcelão lá sofreu, iterou várias vezes até descobrir o modelo ideal para conseguir colocar esse canal para rodar. E aí fica meio imbatível. Como é que você vai competir, né? Se você tem um RP, o cara conseguiu criar um canal extremamente eficaz para vender. Então, o que eu diria? Acho que hoje, quando a gente fala de mídias sociais e tudo mais, e marketing de influência e tal, estão surgindo várias soluções para a gente trabalhar com isso. Assim, depende muito do modelo de negócio. Eu acho que pode funcionar mais no B2C, né? Quando a gente fala, embora eu já tenha visto o B2B, mas eu acho que é muito mais difícil conseguir um volume, né, grande quando a gente está falando desse tipo de canal, com raras exceções, com boas exceções. Mas eu acho que o outbound hoje é um canal importante, embora quando ele vira um canal importante ele também satura,
né? E ninguém mais aguenta receber aquele e-mail. Ah, Milton, essa é a última vez que eu vou falar com você. Obrigado. Não vou mais entrar em contato daqui para frente. Todo mundo já sabe que isso é automático. Sim. Ninguém mais responde. Então, assim, a efetividade do canal, quando todo mundo vai para ele, também tende a reduzir com o tempo. E aí você tem que ser muito criativo. E eu acho que se tem uma coisa que o Vale do Silício é muito melhor que a gente no Brasil, é em marketing. Eles são muito melhores em marketing. Eles são muito mais criativos e muito menos ortodoxos em marketing. Eu acho que, em parte, é porque a nossa formação em marketing ela é extremamente enviesada para a mídia, né? Tu vê todo o modelo de BV meio que condicionou o profissional de marketing a pensar em campanha, prêmio em Cannes, e mídia, e sacadinhas. Enquanto que o americano, né, especialmente o Vale do Silício, ele tem uma cabeça meio de engenheiro. Não, peraí, como é que eu aperto esse parafuso aqui, crio um canal, um funil que vem, eu nutro assim e passo para cá. Então o cara é muito mais... E aí quando você vai perguntar, mas qual Não, cara, eu não usei nada, nenhuma referência. Eu simplesmente olhei o cliente, comecei a testar coisa e fui criativo. E eu acho que essa criatividade... Uma vez um amigo meu que trabalha na Nike, lá em Portland, veio para o Brasil, começou a trabalhar com agências aqui. Ele falou, Pedro, eu não consigo encontrar uma agência que me ofereça uma proposta criativa que não envolva gastar uma grana de mídia. Nenhuma vem... porque aqui a gente fala assim, vamos botar outdoor aqui em São Paulo. Não, é proibido. Outdoor, mídia aqui não dá na rua. Não, mas não dá pra gente usar um projetor de luz e projetar no prédio e fazer um negócio meio... né? Porque a Nike sempre hackeou isso, né? Quando tu vê, a Nike nunca patrocinou nenhuma Olimpíada ou Copa do Mundo, mas a gente pega atletas que são mais entrantes e a gente, por exemplo, numa das Copas, ou das Olimpíadas, a gente comprou o topo do prédio que a câmera filmava, então o cara via a marca da Nike quando a câmera passava, mas a gente não pagou patrocínio. Então a gente sempre hackeou isso. E o brasileiro não, ele vai lá, quanto que custa o pacotão lá de mídia e compra a mídia. E eu acho que essa coisa mais hacker, assim, falta muito na gente. Eu acho que quando o cara tem isso aqui no Brasil, ele voa. A startup voa, né, em termos de marketing. Isso é legal a gente tocar nesse tema, porque a gente ajuda muito na construção de times de alta gestão de marketing também em alguns clientes nossos. E eu tenho percebido, principalmente nesse último ano, uma preocupação que eu não era trivial de ver antes, com posicionamento de marca, conteúdo, PR e eventos, né? E isso me chamou a atenção. Quando eu comecei a receber essa demanda dessas startups, algumas delas são investidas do Vale do Silício, eu falo, o que será que está acontecendo nesse mercado, né? E a gente vê essa tendência de aumento de custo de aquisição de cliente, essa dificuldade de fazer o CAC LTV ficar acima de 3. Ligando os pontos, eu falo, acho que agora o pessoal acordou que tem que ser um pouco mais criativo, criar um posicionamento de marca, as pessoas reconhecerem, para aumentar a taxa de conversão dessas reuniões ou das vendas mesmo pelo posicionamento da própria marca, do reconhecimento, né? É isso. Então, muito legal essa reflexão. Vou fazer uma penúltima pergunta para você, antes de a gente falar das clássicas dos livros. Você fala também muito em alguns dos seus artigos de que o profissional de marketing tem que aprender a aprender. Uhum. Como eu ensino alguém a aprender a aprender? Cara, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis e eu acho que deveria ser... a universidade deveria... Né, antes da universidade até, né? No ensino médio, a gente deveria aprender e a universidade deveria dedicar boa parte do tempo nisso, porque todo o conhecimento que eu aprendo hoje na universidade, boa parte é inútil em pouquíssimo tempo e muitas vezes a gente sai da universidade e já está defasado no mercado, fora algumas profissões. E eu acho que para aprender a aprender... para mim a chave é você decompor aquela coisa que você quer aprender nos princípios mais importantes dela e partir dali, né? Então, quando você fala, eu quero aprender, sei lá, finanças. Então, legal. O que é mais importante? Qual que é o princípio básico? A empresa tem que gastar menos do que entra de grana. Tá. Então, como que eu aprendo a ler isso? E aí, se você, ao invés de simplesmente ler
sem uma visão crítica, eu gosto de você primeiro fazer perguntas que você gostaria de responder para você aprender, e aí sim você ir no livro e meio que ir buscando essas perguntas, né? E aí tentar fechar esse gap. E eu acho que não é muito difícil, para a maior parte das atividades, você sair de onde você está e ir para os 5% que mais conhecem aquele tema no mundo, né? O difícil é sair dos 5% para 1%. Porque aí é exponencialmente mais difícil fazer. E eu acho que hoje, com a disponibilidade de informação que a gente tem, isso é uma coisa que também o Vale do Silício é muito diferente, né? A gente é muito especializado no Brasil, né? Eu sou de produto, eu não falo de marketing. Eu sou de vendas, eu não falo de, sei lá, de produto, eu não falo de tech, eu não falo... E quando você vai num profissional no Vale do Silício, o cara sabe falar de tudo, cara. Você pega um cara de produto, o cara fala de vendas, fala de tech, fala de não sei o quê, sabe fazer um negócio em Python, sabe? Então, assim, eu acho que a gente trabalhar um pouco... Opa, aqui. A gente trabalhar um pouquinho mais no T, ali da carreira em T, é muito importante para a gente conseguir se preparar para o que vem por aí no mercado. E vem muita coisa diferente, né? Então... Eu acho que se você quebrar em coisas menores e partir dali para você aprender e aprender o core, né, a coisa mais importante, você consegue expandir melhor. E eu acho que quando você começa a ler tudo e tenta aprender tudo, é muito mais lento. Sim. Do que se você pegar assim, cara, quais são os princípios mais importantes desse negócio aqui, como é que eu aprendo isso rápido, né? Sim, eu uso algumas táticas que me ajudam bastante para aprender. Eu acho que uma delas... foi uma coincidência você falar disso de, eu tô com uma dor, eu quero responder uma pergunta que eu tenho, e você vai no livro, você vai no sumário e vai naquela dor. Naquela dor. Cara, a hora que eu descobri que dava pra fazer isso, porque eu ficava falando, não, eu preciso ler o livro inteiro. A gente não se permite, a gente não, peraí, o livro eu tenho que ler. Não, tem que ler inteiro. Não, você vai lá no sumário, vai sniper. Você já mata o seu problema. Depois se quiser ver o outro, beleza, por lazer, ok. Então isso é a primeira coisa que eu aprendi a fazer ao longo da jornada, que foi sozinho, ninguém me contou, né? Foi na dor mesmo, no senso de urgência. Um segundo processo que eu tenho gostado muito é fazer curso online mesmo. Total. Eu tô com uma dor tal, putz, mas eu tô com uma preguiça de ler. Eu sou assinante da Coursera mesmo, eu falo, vou ver a Coursera. Tudo lá, tem tudo, você bota o tema, inteligência artificial, vendas, marketing, RH, tem tudo. Você fala, qual é a dor? Pum, vai lá, faz o curso. Pílulas, top, né? Agora tem Futuro Dojo também, que dá pro pessoal usar. Exatamente. E aí tem um outro hack que eu uso com o meu time deve me amar ou odiar por isso, mas que sempre que a gente tem uma interação, na troca mesmo, sempre tem aprendizado, no final da minha troca eu sempre tento pegar a pessoa de surpresa, tá, o que você aprendeu nessa conversa? Isso eu aprendi muito numa startup que eu trabalhei que acabou não dando certo, que o Yuri, que era o fundador, ele falava pra mim, ei Milton, o que você aprendeu? Eu falei, putz, legal, gostei dessa pergunta. Foi uma pergunta que... é uma pergunta que te ensina muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Né? A atenção, enfim, coisa do tipo. Para finalizar, Pedro, queria pedir para você uma recomendação de livro, de série, e o artigo, qualquer coisa que você acha que é relevante para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para ficar de lição de casa. Boa, vamos lá então. Acho que... Livro, eu vou dar um que tá quentinho, assim, que eu acabei de ler, e eu achei muito legal, que eu sou muito fã de mercados difíceis, né? Mercados difíceis, assim, eu não atuaria nos mercados difíceis, mas eu sou fascinado por eles. E eu gosto muito de um cara que chama Danny Meyer, né, que é o cara que criou o Shake Shack, né, e ele foi desde criar um restaurante 3 estrelas Michelin até Shake Shack. Ele tem uma holding que cobre hambúrguer a 3 estrelas Michelin. E um dos caras dele, que chama Will, me esqueci o nome, vocês vão achar fácil, escreveu um livro que chama Unreasonable Hospitality, né, hospitalidade não razoável, que é o princípio que ele aplicou num restaurante que ele tocou. E me explodiu a cabeça no nível que você consegue chegar com hospitalidade, né? Então, os caras chegavam lá no
no restaurante, ele já sabia tudo sobre o cara, já era impressionante. E como você processualiza isso, como você transforma. E ele fala uma coisa muito legal, ele era super focado em PNL, e aí ele falava assim, cara, meu PNL é o seguinte, é 95/5 a minha regra. Então, 95% do que eu gasto e tudo é tudo super regrado, assim, no centavo. Agora, 5% eu posso investir em hospitalidade sem filtros. Então, ele aperta aqui para soltar ali. Então, ele administra o restaurante dele falando, cara, esse 5% significa que tu pode imprimir um couro com não sei o que e dar para o cara no restaurante, surpreender. E ele tinha, ele tinha uma sala de engenharia dentro do restaurante com uma oficina, onde ele produzia coisas para dar para os clientes, para ver o nível que o cara chegava. E ele usava os 5% e dava lucro, dava dinheiro a partir disso. Então, eu acho que esse é uma boa dica. Acho que série, dentro do mesmo tema, The Bear, né, que é a série que mostra os bastidores de um restaurantezinho lá de Chicago, que o cara herda, né? O cara é um chefe renomado e ele morre o irmão dele e ele herda o restaurante do irmão e é uma birosquinha que faz sanduba e tal, e ele começa a aplicar os princípios de culinária. E a segunda temporada tem alguns episódios que são obras-primas de tal. E tem um deles que fala sobre hospitalidade no restaurante. Ele mostra a arte da hospitalidade. Eu acho que vale muito a pena para quem gosta. São episódios curtos, cheios de ansiedade. Você sai com o coração disparado, porque é o estresse o tempo todo, o prato veio para cá e um esbarra no outro e tal. Mas é muito legal. E eu acho que filme, recomendo quem não viu ainda, o Blackberry, que é um filme bem divertido, né? Os atores são todos comediantes e mostra a história da ascensão e queda da RIM, né? Da Research in Motion, que é a mãe da Blackberry. E é muito curiosa, assim, como é a história. Tem fraude, tem um monte de coisa legal. Vale a pena aí para quem está nos ouvindo ver o Blackberry. Show de bola, Pedro. Muito obrigado aí pela sua visita aqui no nosso podcast. Os portas estão sempre abertos. Você que está assistindo a gente, não deixa de dar o like, curtir, compartilhar, mandar mensagem pro Pedro aí. Ele é super acessível, gente boa pra caramba. Sou fã desde 2011, que foi quando eu conheci o Pedro. Pedro, se quiser deixar um recado para nossa audiência também, fique à vontade. Acho que, bom, obrigado aí de novo. O nosso interesse aqui é sempre ter empreendedores entrando de cabeça, criando negócios, transformando a nossa economia, né? Então, se você tem interesse, tá no início da jornada, tá começando a ter o seu faturamento e tal, e quiser potencializar isso aqui com a Ace Ventures, entra lá no nosso site, aceventures.com.br, e inscreve lá, manda o seu deck, a gente vai avaliar com o maior carinho. E não deixa de acompanhar o Growthaholics, que é o nosso podcast, tem uma newsletter também, que toda semana a gente traz um monte de insights, a gente traz coisas não óbvias, tipo o setor de segurança nos Estados Unidos, como é que tá. Essa semana a gente vai falar sobre o setor de cannabis. A gente fala coisas não tão óbvias e traz alguns insights aí para quem está nos ouvindo. E se você quiser me adicionar, me segue lá no LinkedIn, que é a rede que eu estou mais presente. Eu não sou muito ativo, mas no LinkedIn eu estou um pouco mais ativo e vou ter o maior prazer em conversar com você. Show de bola. O sobrenome dele é Weingärtner. Depois a gente deixa aqui, porque ele é bem sofisticado. Aí, é o único né? que tem lá, com certeza. Você não vai ter outro. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.